vamos ver a senadora Leila Barros lá no sério. Vamos lá, queridos e queridas. Bora. A gente quer te ouvir, senadora, se há alguma chance dele comparecer para esses depoimentos, para essas convocações. Agora que, pelo menos, nessa do INSS, ele tinha essa liberdade, né, de comparecer ou não, ele decidiu não comparecer. Bom, particularmente, eu acredito que essa chance, né, ela esteja muito remota, até porque o ministro André Mendonça deu essa liberdade a ele de comparecer e ficar em silêncio. Não vejo mais sentido a presença dele por enquanto. Eu acho que o foco, claro que todos querem ouvir o Porcaro, querem saber dessas relações que ele tem com os mais diversos personagens dos poderes da República, mas eu acho que também a gente tem muito que ouvir o presidente, o ministro do TCU, o presidente do TCU, a gente tem o diretor-geral também da Polícia Federal, temos o presidente do Banco Central. Eu acho assim que no desenrolar também da própria investigação, dos acompanhamentos do grupo de trabalho, acho que teremos muitos esclarecimentos que também serão importantes. A minha expectativa, particularmente depois dessa decisão do ministro André Mendonça, para mim é remota. Senadora, posso pegar daqui, gente? Claro, Demori, vai você. Tá. Senadora, bom dia, obrigado pela sua entrevista, Leandro Demori falando aqui. Esse caso é um caso muito grande, né, senadora? A gente vê, assim, muitas pessoas que têm envolvimento de alguma maneira com o caso Master, e todos os dias a gente vem falando aqui que a gente vai ter que descobrir como sociedade o nível de envolvimento de cada pessoa, porque obviamente não são iguais, né? Há claramente parceiros muito mais próximos do Porcaro e pessoas que eventualmente tiveram alguma ligação, mas não estavam ali, digamos assim, no núcleo central dessa história toda. Eu queria perguntar como que vocês pretendem filtrar isso também, porque me parece, eu não sei se é a impressão que a senhora tem uma ideia um pouco de sujar as águas dessa história, dizendo o seguinte: tá todo mundo envolvido, todo mundo se locupletou, é muita gente, são todos os partidos, é um monte de gente, é um monte de banqueiro, é um monte de empresário, então, assim, senadora, quando é todo mundo, não é ninguém, né? Quando a gente normaliza, não acontece nada, a gente sabe disso. Então, como estão esses debates entre vocês aí, parlamentares, interna corporis, para que isso de fato seja uma investigação que entregue para a sociedade um caminho para a gente entender quem é que promoveu essa fraude de fato e vocês conseguirem limpar essas águas aí da opinião pública para a gente não jogar naquela velha vala comum de que tudo não presta, ninguém presta, é todo mundo igual, então não vai acontecer nada. Esse é o maior desafio, Leandro. Você foi muito assertivo na sua pergunta, porque esse é o maior desafio que nós temos dentro do grupo de trabalho. É realmente separar o joio do trigo e saber quem de fato se envolveu. Para nós está muito claro que essa investigação tem muitas figuras. Opa! Deixa eu dar uma saudação especial aqui. Marcos Rodas, hoje é meu aniversário. Marcão, parabéns pelo bacon defumado, pelos queijos, pelos e-mails, pelos conselhos, pelas críticas que você faz aqui à Folha TV. Muito obrigado pela sua presença, por você sempre contribuir aqui com o nosso canal. Parabéns para você, não sei qual é a sua idade, se você quiser contar aí no chat, a gente quer comemorar com você e agradeço por você passar o seu aniversário se informando e interagindo aqui com a gente na Folha TV. Vamos, gente! Agora tá faltando, meus caros, minhas caras, R$65. Deixa eu acertar aqui a continha. Tem muito pouco like, gente. Like pra gente erguer essa audiência. Faltando 65 pilas, gente. R$65. Que, aliás, a minha amiga Letícia Oliveira tava brigando comigo. Porra, você fala pila que nem os gaúchos. Você nem gaúcho é, cacete. Então, vamos contribuir, que é muito importante. Fortes, figuras que têm muita influência, seja nos mais diversos poderes, mas não são todos. Então, assim, a nossa reunião, inclusive, com o diretor-geral da Polícia Federal, André, foi muito interessante, porque, claro, ele não vai deixar, mesmo entre quatro paredes, ele vai comentar, falar sobre detalhes da própria investigação. Mas, para nós, é muito claro que existem figuras
que estão diretamente ligadas e que são figuras muito influentes dentro desses poderes. Então, são essas figuras que nós estamos querendo chegar, estamos querendo transparência, para que justamente não se misture, né, e não se lambuze, como você falou, né, a imagem tanto do Congresso Nacional como do Judiciário, enfim, do próprio Executivo. A gente realmente tem essa preocupação e isso terá um dos focos. Buscar quem, de fato, foram os grandes promotores dessa relação do Vocaro com os poderes, com as figuras de poder na nossa República. Uhum. Senadora César Calejão aqui, prazer falar com a senhora, obrigado pelo seu tempo com a gente aqui no N1. Senadora, fica a impressão, e aí eu falo por mim, de que existe uma estratégia de tentar reduzir o escândalo do Master ao STF. Em alguma medida, tentar transformar o caso do Master num escândalo à la Tofolão, digamos assim. Eu conversei aqui no ar, há 2 semanas, com o senador Alessandro Vieira e perguntei, por exemplo, para ele a respeito da participação do Ibanez, contra quem pesa indícios de estar diretamente envolvido na negociação, a tentativa de venda do Master para o BRB. Outros personagens centrais do Centrão, como, por exemplo, o Ciro Nogueira, Marcão, o Ciro Nogueira tentou elevar o limite do Fundo Garantidor de Crédito de R$250 mil para R$1 milhão, o que teria potencializado por um fator de 4 vezes o estrago que o caso Master já causou no Brasil. Eu gostaria de lhe ouvir a respeito disso, como é que a senhora entende essa situação e se a senhora acredita que existe esse esforço para, de alguma forma, estancar a sangria e resumir o escândalo ao STF, sobretudo à figura do Dias Toffoli. Eu não sei nem qual foi a posição do Leandro, do Alessandro, mas eu acredito tranquilamente que existe sim uma tentativa de estancar isso dentro do próprio, né, com a imagem do próprio STF. A gente sabe, está muito claro para nós que existe envolvimento de mais figuras, inclusive dentro do próprio Congresso Nacional, e que precisam ser investigadas. A gente não pode, nesse momento, diante desse escândalo, eu falo até por ser senadora, né, por estar senadora pelo Distrito Federal, tentar de alguma forma blindar, seja quem for, que seja uma figura do meu lado. Eu acho assim, hoje a situação é tão séria, tão preocupante, e falo com relação ao BRB, que nós não podemos realmente poupar ninguém nesse processo. E com relação a essa blindagem que você fala, ela existe, ela é clara, mas nós vamos até o final atrás dessas verdades. O Ibanez, quero deixar bem claro para vocês, eu não tenho a menor dúvida, enquanto governador, o governo do Distrito Federal é o maior acionista do Banco BRB. E desde o início, tanto ele como outras figuras estavam muito interessados na compra do Master pelo BRB. Tanto que foi muito célere todo o processo dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foi uma aprovação relâmpago para os deputados distritais, muito capitaneada pelo governador. Era claro o interesse dele no sentido de adquirir o banco, e dentro do Congresso Nacional todas as manobras que já foram faladas por vocês, em especial essa do Ciro Nogueira para ampliar, né, os recursos dali do Fundo Garantidor para 1 milhão, de 250 mil para 1 milhão. Então foram inúmeras manobras, dentre elas essa que você citou, que a gente sabe que tem figuras ali dentro do próprio Congresso que estão buscando essa blindagem, mas nós vamos procurar sim dar transparência a todo esse processo. É isso que a gente espera mesmo e que a gente vem cobrando. Foi muito importante o César fazer esse lembrete aqui, viu, César? Obrigada mesmo dessa entrevista que a gente fez na semana retrasada. E obrigada também, senadora, pelo seu tempo conosco e por estar à frente dessa comissão que é tão importante. E a gente vai cobrar junto o resultado também. E obrigada pelo seu tempo hoje conosco, pela entrevista. Um ótimo dia, uma ótima semana. Obrigada. Também acho ruim o ICL ouvir o Alessandro, né? Mas é a vida, gente. Deixa os caras também. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui.
E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!